Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Atos, capítulo 2. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Jesus. Você que tem sua Bíblia, pode ajudar alguém a achar o livro ou a ler. Atos fica depois dos Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Então chega a Atos. Você já encontrou? Diga amém. Amém. Gostaria de pedir sua atenção para a leitura da palavra do Senhor. Amém. Amém. Cumpriu-se o dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. A Bíblia fala de pelo menos 3 momentos, 3 celebrações de festa no calendário de Israel. Isso está escrito no livro de Levítico, capítulo 23. A primeira festa era a Páscoa. Diga comigo, Páscoa. A Páscoa celebrava a morte do Cordeiro. A segunda festa a celebrar pelo povo de Israel, povo da aliança, era a festa das primícias. Diga comigo, primícias. A festa das primícias era a festa das primeiras coisas, como já diz, primícias, primeiro fruto. A Páscoa no Novo Testamento, na Nova Aliança, para nós da Nova Aliança, nós comemoramos ela com a morte do Cordeiro de Deus, a morte de Jesus Cristo. Quem me ouve, diga amém. Amém. A festa das primícias na Nova Aliança, a segunda festa do calendário de Israel, ela é comemorada na Nova Aliança com a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Amém. Ele é as primícias da ressurreição. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para sempre. Amém. A terceira festa do calendário de Israel é a festa do Pentecoste. A palavra Pentecoste significa 50º dia. E a Bíblia diz: cumpriu-se o dia de Pentecoste, cumpriu-se os dias, os 50 dias. Era o dia aonde o povo de Israel recebia a lei. E nesse dia a igreja do Novo Testamento, da Nova Aliança, comemora a descida, a entrega, não da lei, mas do Espírito Santo do Senhor. Então essas 3 festas do calendário de Israel têm um grande significado para a igreja da Nova Aliança, do Novo Testamento. Então eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, para a gente orar. Cumpriu-se o dia de Pentecoste, está escrito aí na sua Bíblia, meu irmão. Amém. Estavam todos reunidos, está escrito aí na sua Bíblia. Amém. No mesmo lugar.
A primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite, igreja de Jesus, visitante que se encontra aqui, a Bíblia diz que no dia da descida do Espírito Santo, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Isso quer dizer unidade. Se não houver unidade, o Espírito Santo é impedido de manifestar a sua presença. E isso não quer dizer apenas a igreja, mas isso é na sua vida também particular, como pessoa, como família. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Eles estavam preparados para uma experiência com Deus e com seu Espírito, porque estavam em unidade. Olhe para cá, por favor. Como é que você quer ter uma experiência com o Espírito Santo se você é do grupo da desunião, da discórdia, da confusão, do problema, da desobediência? Como é que você quer ter uma experiência com o Espírito Santo se você é do pavio curto, é de chutar o pau da barraca? Para ter experiência com o Espírito Santo, eu tenho que ser transformado, convertido e passar para o time da unidade, de um só pensamento, da construção, da união. Verso 2: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas línguas repartidas como de fogo, os quais possuíram cada um deles. Foram, quem está com a Bíblia, por favor, foram e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedesse que falasse. Olhe para cá, por favor. A igreja precisa urgentemente se voltar para o Espírito Santo de Deus. Eu quero incentivar você a partir dessa noite a buscar um enchimento e um transbordar do Espírito Santo de Deus. Mas pastor, hoje é culto de domingo, não é dia de falar disso. Ei, a maior necessidade da igreja, inclusive do visitante, é entrar num lugar como esse e sentir a presença dele. O visitante não precisa de um bom discurso. O visitante não precisa de alguém eloquente no púlpito. A igreja e o visitante precisam ouvir homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu quero incentivar você que não fala línguas. Eu quero incentivar você que não é batizado com o Espírito Santo a partir de hoje começar a dizer para Deus: eu quero ser cheio, eu quero viver essa experiência, eu quero transbordar na tua presença, eu quero ser batizado, eu quero ser cheio, eu quero falar novas línguas. Ei! Você precisa viver essa experiência. Quem está me entendendo, diga-me. Aleluia. Aqui inaugurou a igreja do Pentecoste. A igreja, ela foi inaugurada no dia em que foi cheia do Espírito Santo. O que aconteceu com a igreja? Quais são os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo? Está com a Bíblia aberta, meu irmão?
Verso 14, o título diz assim: o discurso de quem? Quem é Pedro? Pedro é aquele que negou Jesus 3 vezes. Meu irmão, a sua fraqueza, a sua limitação, olhe para cá por favor. Sua fraqueza, as suas limitações, sua vergonha, sua timidez vai acabar no dia que você for cheio do Espírito Santo. Então a maior necessidade da igreja é ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Tem muita gente envolvida com a religião, tem muita gente envolvida com cargos de igreja, tem muita gente envolvida com a obra, e tem pouca gente envolvida com o Espírito Santo de Deus. Para ter ousadia para testemunhar de Jesus, para ter ousadia para botar a mão em alguém, expulsar o demônio e curar o enfermo, a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Para você ter coragem de chegar no seu trabalho e dizer que você é crente, e orar por alguém no seu trabalho, e convidar alguém no seu trabalho para vir para a igreja, e defender Jesus, defender o Evangelho. Eu não estou falando que você vai defender mau caráter, pilantra. Eu estou falando que você vai defender o Deus Salvador, o Evangelho de Jesus Cristo. Para isso acontecer, na carne, no oba-oba, não vai. Você tem que estar cheio do Espírito Santo, porque Ele é que vai te dar o combustível, Ele vai te dar a ousadia, Ele vai te dar a capacidade que você precisa. Quem me ouve, quem entende o que eu estou falando, diga amém. Nós estamos preocupados em como agradar o mundo. Nós estamos preocupados em como agradar a quem vem no culto de domingo à noite. Nós estamos preocupados em agradar o doutor ou a doutora que acabou de entrar na igreja. Eu estou preocupado em agradar aquele que me ungiu, aquele que me chamou, o dono da igreja. Aleluia, Jesus. Você sabe do que é que você está precisando? Não é de uma igreja nova, não é de um pastor novo, não é de um emprego novo, não é de uma mulher nova, um marido novo. Você está precisando mergulhar no Espírito Santo. Pastor, já tem um tempo vim na igreja e eu estou sentindo que as coisas ainda não mudaram. Pastor, já tem um tempo congregando e eu continuo nessa fraqueza. É um dia em pé, um dia caído. É porque você ainda não mergulhou. Quando você mergulhar, quando você deixar Deus encher você, você vai andar em outro nível com Deus. É porque tem gente que quer viver no nível da carnalidade. Igreja não ora, liderança que não ora. Eu convidei 30 líderes para estar essa madrugada comigo, vieram 6. Se fosse para comer um churrasco, tinha vindo até mais. Igreja, meu filho, vai através da oração. Liderança se faz com oração. Quer ir na tora achando que isso aqui é um boteco, é uma empresa? Isso aqui é espiritual. Se decide, se move espiritualmente. Para você administrar sua empresa, você tem que estudar uma faculdade mesmo. Mas para administrar e dirigir uma igreja, tem que ter oração, tem que ter intimidade com o trono. Canta os louvores domingo lá, domingo à noite. Dá uma palavra na
macia, pastor, que está ótimo. Desculpe a palavra. Pregar a palavra. Falar a verdade. Impactar você. Levar você a tomar uma decisão. Nós estamos vivendo um momento que ou a igreja mergulha no Espírito, ou não vai ter diferença de igreja para o mundo. O que vai impedir de o mundo entrar pelaquela porta é exclusivamente, unicamente a presença do Espírito Santo dentro da igreja. Pastor, então me diz aí como é uma igreja cheia do Espírito Santo. Bíblia, capítulo 2, verso 14. Quem vai se levantar para pregar o primeiro sermão? Quem vai se levantar, irmãos? Currículo de Pedro: pescador. Negou Jesus 3 vezes. Depois que Jesus morreu, demorou um pouquinho de aparecer, ele voltou para onde? Para o mar, e disse: o quê? Vou pescar. Quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, Pedro é o primeiro que se levanta para pregar o Evangelho. Sabe quantas pessoas se converteram na pregação de Pedro? Na primeira, quase 3.000 almas. Você sabe o que está faltando para você se levantar? Você sabe o que está faltando para você sair desse laço de pecado? Que tem gente que vem à igreja no domingo e passa a semana toda no laço do pecado. Vem à igreja no domingo, ouve a mensagem, participa do culto e volta para casa e continua no laço do pecado. Continua paquerando e sendo paquerado. Continua namorando com o diabo. Continua namorando com o pecado. Continua envolvido com o pecado. Pastor, quando é que eu vou me libertar? É numa unção com óleo? É numa oração forte? É quando o Senhor botar a mão na minha cabeça? Não! É quando você deixar ser cheio do Espírito Santo. E deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui. Ser cheio do Espírito Santo não é fazer da igreja um centro de macumba nem espírita, não, onde todo mundo vem de branco e fica dançando, não. Ser cheio do Espírito Santo é ter vida para testemunhar, é ter coragem de defender o Evangelho. Glória a Deus. Oh, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo. Oh, Tu és santo. oh, meu Pai. Tu és maravilhoso. Leia comigo, por favor. Verso 41. De sorte que os que foram batizados e os que de bom receberam a naquele dia agregaram quase 3.000. Verso 42. Perseveraram na doutrina dos e na comunhão e no partir do pão e nas. Para aí agora, por favor, para cá. Você sabe o que está faltando no nosso meio, na igreja? Isso aqui, ó. O Espírito Santo nos leva ao que, pastor? Nos leva a isso aqui, ó. Perseverança na doutrina. Que é doutrina, pastor? Doutrina é Bíblia. Não é uso e costume. Doutrina é padrão de Deus para a vida da igreja. Perseverar na doutrina é estudar a palavra e comer para praticar. Está faltando no nosso meio
Perseverança na doutrina. A gente está acostumado a correr atrás de oba-oba. Surgiu um negócio diferente ali, você quer ir para lá, você quer correr atrás, porque você é do oba-oba, você não tem pé no chão, você não conhece a Deus, não tem intimidade com Deus, qualquer vento empurra você. Mas quando você tem pé firme, quando você persevera na doutrina, você entende, não é o lugar, é minha intimidade com Deus. Aleluia. Estamos precisando urgentemente de perseverar na doutrina dos apóstolos. Estamos precisando urgentemente de comunhão. Comunhão. Comunhão, irmãos. Até o grupo de WhatsApp que a gente cria na igreja para abençoar é motivo de confusão, de problema. Como é você cheio do Espírito Santo se eu não sei conviver em comunhão com os meus irmãos? Se eu quero atropelar meu irmão, o que importa é eu me dar bem. O que importa é o meu trabalho, é eu aparecer. Comunhão. Comunhão. Vamos fazer um café da manhã. Tem gente que faz questão de dizer que não vem, e de espalhar que não vem, e de pregar a descomunhão, a desunião. Ó, vai ter um negócio na igreja, não vou. Congresso das mulheres, não vou. Aí começa a dizer, não tenho dinheiro para comprar camisa, a camisa é cara. Você não merece estar aqui. Você já deveria ter ido embora. Quem não reconhece, perde. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Saia do time da desunião. Saia do time da discórdia. Sabe aquela pessoa negativa? Sabe aquela pessoa que só faz destruir a imagem da igreja e do reino de Deus? Nada está bom, nunca está bom. Glória a Deus. Nós temos que partir para o time da unidade. É o reino de Deus. Eu sou mulher. Eu sou dessa igreja. Com camisa ou sem camisa, eu vou participar do congresso. Porque em nenhum momento foi imposto aqui que você tinha que vir de camisa. Com camisa ou sem camisa, eu vou para lá. Eu vou receber minha herança, minha parte. Qual é o seu time, minha irmã? Qual é o seu time, meu irmão? Eu sou do time da construção, pastor. Da unidade. Eu sou do time da perseverança. Eu sou do time que se junta para que o nome de Deus seja glorificado. Verso 43. Em cada alma. Verso 42. No partir do pão e nas orações. Irmãos, para um visitar de Deus na igreja, um visitar do Espírito Santo na igreja,
Deus não precisa de um grande teólogo aqui, não. Deus não precisa de uma nova teologia, não. Deus não precisa transformar o púlpito da igreja em um tabernáculo do Velho Testamento, não. O que é que Deus precisa, pastor? Coisa simples que está faltando no nosso meio: unidade. Partir do pão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi o último dia que você convidou alguém e partiu o pão com ele junto? Foi no último café da igreja? Unidade. Partir do pão. Orações. Irmão, nem orar junto a gente consegue. Nem orar junto a gente consegue. Nem dizer: fulano, vai na minha casa para a gente orar. Vem na minha casa que eu preciso de uma oração. Abre a porta da tua casa, minha irmã. Convide uma irmã de oração para ir lá orar por você. Abre a porta da tua casa, meu irmão. Convide um irmão de oração para ir lá orar por você e pela sua casa. Não, a gente fecha as portas. A gente blinda a nossa casa. Aí a gente quer que num toque de mágica haja derramado o Espírito Santo. Derramado o Espírito Santo, meu irmão, é o resultado daquilo que já existe aqui na terra. Depois que o Espírito Santo desceu, houve uma grande unidade na igreja. Isso é teologia falsa. A teologia verdadeira é: a igreja estava unida, por isso o Espírito Santo desceu. Pastor, eu quero ser visitado pelo Espírito Santo. Tu não convive bem nem na tua casa com os teus filhos, com as tuas filhas. Como é que o Espírito Santo vai visitar você? O Espírito Santo vai visitar você quando você tiver coração quebrantado. Ambiente de palavrão, de maldição, de confusão. Quem vai descer lá é o diabo, não é o Espírito Santo. Arruma a tua casa, arruma a tua vida, conserta o que está errado e se prepare que o novo de Deus desce lá e restaura e renova. Capítulo 3, quem está com a Bíblia aberta? Bíblia aberta. Pedro e João desunidos, subiram junto ao templo. Amém, irmãos? Amém, o que, meu irmão? Você está com a Bíblia aberta, não? Desuniram. Pelo amor de Deus. Paulo e João subiram juntos. Pedro e João subiram aonde? A hora nona de quê? Da oração. Sabe o que eu vejo aqui? Liderança unida. Liderança que um não quer derrubar o outro para tomar o lugar dele. Juntos a oração. Vamos juntos orar. Vamos juntos buscar a Deus. Vamos juntos, vamos juntos. Sabe o que acontece? Quando a igreja tem uma liderança unida, milagres. Está o coxo lá na Porta Formosa. Dá uma esmolinha. Dá uma esmolinha. Dá uma esmolinha. Aí vai Pedro e João. Juntos. Unidos. Ninguém quer glória para si. Ninguém está preocupado se fulano vai falar que a minha colocação foi melhor ou o meu perfil foi melhor. Não, eles estão juntos. A glória é de Deus. Dá uma esmola, por favor. Bíblia. Eu não tenho prata nem ouro, porque prata e ouro, sabe quem é que tem? Tem os fariseus. Prata e ouro, sabe quem é que tem? Quem não tem vida com Deus. Aí tem que ter prata e ouro. Mas quem tem comunhão com Deus, quem anda com Deus, além de prata e ouro tem algo a mais.
tem unção, tem comunhão, tem vida com Deus. Dá uma esmola. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Verso 4, verso 3. Vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediam que ele desse uma. Pedro e João fitando os olhos. Pedro e João fitando os olhos. Isso aqui é plena unidade. Não foi Pedro que orou e João continuou andando, não. Os dois no mesmo espírito. O que está faltando na igreja é uma liderança que tenha um só espírito. Não é o meu nome que tem que estar no meio dos grupos, é o nome de Deus. Pedro e João, um só espírito. Fitar os olhos nele, um só pensamento, vai acontecer o milagre. Vai acontecer o milagre. E ele pediu uma esmola. Verso 4. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. Ah, meu irmão, isso aqui diz autoridade. Para você mandar um pecador, para você mandar alguém olhar para a tua vida, você tem que ser um obreiro aprovado de que não tem do que se envergonhar. Olha para a minha vida. O que é que tem na minha vida? Oração, testemunho, fidelidade, vida com Deus. Olha para a minha vida. Infelizmente nós vivemos um tempo que nem todo mundo pode dizer olhe para nós. Eu conheço muita gente que diz assim: olhe para Jesus. Eu quero dizer que quando você estiver de frente de um homem de Deus, como você está hoje, ele tem que ter a dignidade de dizer: olhe para mim, pode olhar para Jesus, mas olhe para a minha vida também. Eu sou testemunha dele, eu sou discípulo dele. Conversa fiada, olhe para Jesus. Quando alguém mandar você olhar para Jesus, é porque não tem vida com Deus, não tem testemunho. Então use essa caricatura falsa, vergonhosa. Olhe para Jesus, que Ele é o único perfeito. Olha para a minha vida, olha para o meu testemunho, olhe para nós. E ele olhou para eles, esperando receber uma coisa. Então disse Pedro: não temos nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. Tomando pela mão direita, levantou. E logo pôs sobre os seus pés, e o seu tornozelo se firma. Sabe o que é isso aqui, meu? Homens de Deus, liderança, não foi feita para estar brigando, degladiando dentro da igreja. Foi feita e foi levantada, foi ungida para levantar caídos, para firmar tornozelo de fracos, para estender a mão aos fracos e colocá-los de pé. Uma igreja cheia do Espírito Santo, pastor. Capítulo 4. A Bíblia diz que Pedro e João, perante o Sinédrio, diga comigo: poder para testemunhar diante das autoridades. Uma liderança cheia do Espírito Santo não vai fazer acordos com autoridades governamentais com medo delas. Respeitá-las é necessário e bíblico, mas não fazer jogo de acordos. Capítulo 5 de Atos. Uma igreja cheia do Espírito Santo
repudia o engano e a mentira. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu a propriedade, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, levaram uma parte, depositou aos pés dos. Disse-lhe então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o seu coração para mentir ao Espírito Santo e reteve parte do preço da. Guardando não ficava para você, e vendido não estava ao seu poder. Por que então formasse esse desígnio em teu coração? Não mentiste a homens, mas a. Ananias, ouvindo essa palavra, caiu e morreu, e veio grande temor no meio de toda a igreja. Olhe para cá, por favor. Pessoas que mentem ao Espírito Santo, pessoas que estão no nosso meio, mas que vivem uma vida de mentira e acham que está mentindo para o pastor ou para a igreja. Eu quero dizer para você que você mente ao Espírito Santo, e o fruto de quem mente ao Espírito Santo é a morte, física ou espiritual. Então aqui vai um alerta para quem está aqui nessa noite, que é membro ou dessa igreja ou de uma igreja evangélica, e você tem mentido ao Espírito Santo, você tem vivido numa prática de pecado ou de vício oculto, e você pensa: ninguém sabe, ninguém vê, ninguém está me observando, ninguém está me vendo, ninguém vai descobrir. Porque talvez o lugar do pecado seja um lugar muito oculto, muito escondido ou muito pessoal, que você pensa: nem minha mulher vai saber que eu estou cometendo esse pecado. Mas eu quero dizer uma coisa para você: ninguém pode esconder algo de Deus. Nem o diabo tem esse poder de esconder algo de Deus. Tudo está patente aos olhos de Deus. E eu estou profetizando agora. Eu estou dizendo que Deus vai trazer a luz. Deus vai trazer a luz, se não houver arrependimento. Capítulo 6 de Atos. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Capítulo 6. Ora, naquele dia, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. Olhe para cá, por favor. Na igreja cheia do Espírito Santo, há problemas também. Mas quando há problemas, homem de Deus resolve os problemas. Não fica empurrando com barriga. Não fica fazendo duas mentiras no meio da igreja. Resolve. Bíblia. Os 12 convocaram a multidão dos. Meu irmão, não é razoável deixarmos a palavra para servirmos a mesa. Escolhei irmãos entre vós de reputação, cheio do Espírito Santo. Verso 4, toda a igreja. Olhe para cá. O que está faltando, pastor? É unção? Não, o céu está cheio para ser derramado. O que está faltando? Homens no nível desse aqui, ó, de caráter. Deus me separou, então eu vou me envolver com a palavra e com a oração. Você sabe qual é a maior preocupação da maioria dos líderes hoje? Quem vai ser o vereador eleito nas próximas eleições? Qual é o prefeito que eu vou apoiar? Quando eu vou botar no bolso? Pastor, vai levantado para orar, dedicar a palavra. Líderes foi levantado para se preocupar com o rebanho, para resolver problema da igreja, para ajudar a ovelha a chegar no céu. Irmão, desculpa a palavra, que diabo lá, eu quero saber quem vai ganhar as próximas eleições. Eu estou preocupado é quem vai para o céu, é quem está caindo para se levantar, é quem está nas trevas para vir para a luz.
Aleluia. Ah, é pastor? 4 empresas. É pastor? Vamos continuar orando e lendo a palavra. Levanta a gente para trabalhar. Levanta a gente para servir. E aqui vai a minha palavra para essa igreja. Vocês são exemplos da igreja primitiva. Por causa do trabalho de vocês, vocês me permitem orar, estudar a palavra. Eu quero louvar a Deus pelo grupo de diáconos, pelos irmãos da recepção, pelos irmãos do ministério de louvor, pelos irmãos do ministério infantil. É por causa disso que o pastor dessa igreja tem tempo para orar, tem tempo para buscar a Deus. Vocês têm ajudado a me levar a cabo. Glória a Deus. Aleluia. Fique em pé no seu lugar, por favor. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Terça-feira nós teremos um culto matutino, não será à noite. E eu estou convocando toda a igreja para estar aqui em jejum e oração. Será um culto tremendo, onde nós vamos buscar de Deus um renovo. Vamos buscar do Senhor uma comunhão. Meu desejo é que essa igreja entre em um nível de profundidade maior em comunhão com o Senhor. Eu decidi parar de me preocupar com algumas coisas no meio da igreja, porque o Espírito Santo tem me dito, em vez de você se preocupar com algumas coisas no meio da igreja, mantenha o foco de levar a minha igreja, a minha presença, e deixa o resto com o meu Espírito Santo. O Espírito Santo tem dito para mim: eu quero ver uma moça cheia do Espírito Santo, está com o vestido decotado, mostrando as babatas do seu bumbum. Eu quero ver uma moça cheia do Espírito Santo, mostrando as suas pernas para quem não é devido mostrar. Eu quero ver um homem cheio do Espírito Santo, olhando maldosamente para sua irmã. Sabe qual é a minha preocupação hoje? Levar você a ser cheio do Espírito Santo. O restante, o Espírito Santo vai fazer, meu irmão. Porque quando o Espírito Santo faz, quando ele fala, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. eu queria que você nessa hora segurasse na mão dessa pessoa que está do seu lado, com toda a educação, respeito, e dissesse para ela: meu desejo é que nessa noite você seja cheio do Espírito Santo. Eu sei que tem mais. Aleluia. Eu sei que existe mais de Deus pra mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que eu não entendo. Maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor, maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor. Eu quero que você ore comigo nessa hora. Feche os seus olhos.
E se é do teu agrado, se está no teu coração o desejo de se envolver com Deus e com as coisas de Deus, eu quero convidar você a dar um passo hoje. Ore comigo e diga: Pai, eu preciso de Ti. Eu estou distante, Senhor. Vazio. Nessa noite, eu desejo ser cheio do Teu Espírito Santo.